Olá, queridos espectadores da série Gotas de Psicanálise. Sou Ravi Chagas Ramos e hoje vamos mergulhar em um dos conceitos mais discutidos, debatidos e controversos da psicanálise, o complexo de Édipo. Vamos abordar tanto os argumentos a favor quanto contra essa teoria e refletir sobre o impacto que ela pode ter no bem-estar e na saúde de nossos pacientes. Dentro do escopo abrangente da psicanálise, surge uma indagação profunda e pertinente. Como se manifesta e se desenrola a teoria da revolução do complexo de Édipo e a consequente introjeção do superego em contextos onde a figura paterna está ausente. E adentrando ainda mais nessa reflexão, se postula que o jovem, durante sua fase edípica, experimenta o desejo de ocupar o lugar simbólico do pai do lado da mãe. No entanto, esse desejo é confrontado pela necessidade de internalização das proibições, culminando na assim chamada castração dos impulsos edípicos. E diante desse panorama teórico, como podemos compreender o desenvolvimento psicossexual de um jovem que cresceu sem a presença ou influência de uma figura paterna? Seria prudente e apropriado questionar a aplicabilidade e relevância da teoria edípica nestes contextos específicos? E se decidirmos manter a teoria como um pilar interpretativo, como que nós podemos adaptá-la ou reinterpretá-la para tais situações? Estas são questões centrais que pretendemos explorar um pouco. Para começar, o complexo de Édipo refere-se a uma fase do desenvolvimento psicossexual proposta por Freud. E durante essa fase, por volta dos 3 aos 5 anos de idade, a criança desenvolve sentimentos de atração pelo progenitor do sexo oposto e rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Freud acreditava que essa fase era crucial para a formação da personalidade e da moralidade de um indivíduo, levando à internalização das normas sociais e à formação do superego. Vale lembrar que Freud desenvolveu a teoria do complexo de Édipo no contexto sociocultural de Viena do início do século XX. E essa época foi marcada por valores e normas muito específicos. E a teoria reflete, em parte, os padrões, as preocupações daquela sociedade. Posto isto, o que poderíamos dizer a favor dessa teoria? Apresentemos 3. Universalidade. Uma das forças do complexo de Édipo é a sua pretensão de universalidade. A ideia é que, independentemente da cultura ou da configuração familiar, todas as crianças passam por essa fase e enfrentam esses sentimentos edípicos. A formação do superego. Através do complexo de Édipo, a criança aprende a diferenciar o que é socialmente aceitável do que não é, levando à formação do superego, que atua como uma espécie de guia moral interno. E qual a relevância clínica? Muitos psicanalistas ainda encontram relevância no complexo de Édipo ao trabalhar com pacientes, especialmente quando se trata de questões relacionadas à sexualidade, relações interpessoais e conflitos internos. De mais a mais, muitos psicanalistas contemporâneos, como Jacques Lacan, reinterpretaram o complexo de Édipo à luz de novas teorias e contextos. Lacan, por exemplo, enfatizou o papel da linguagem e do simbólico no desenvolvimento edípico. Winnicott, por exemplo, considera ser o papel do pai, função do pai, ou lugar do pai, no decorrer do processo de amadurecimento do nascimento, até o estágio do complexo de Édipo, tendo em vista de um desenvolvimento saudável. Por isso,
ele demonstrou a diferença essencial que existe entre o que caracteriza os estágios iniciais e o que está presente nos estágios posteriores, à medida que a dependência é aliviada e a criança se torna mais independente. Afinal, uma descrição das etapas primitivas não pode se valer dos mesmos elementos conceituais que são usados para descrever as etapas posteriores. O mesmo vale ao papel do pai. Ao invés de ocupar, como ocorre na psicanálise tradicional, um lugar praticamente invariável, o interventor, devido à centralidade do Édipo, este papel se altera a cada etapa do processo de amadurecimento, segundo a necessidade e a tarefa do amadurecimento que se apresenta. Isto, naturalmente, tem implicações clínicas de maior importância. E quais seriam os argumentos contra? Apresentemos também 3. Simplificação da diversidade familiar. No mundo contemporâneo, as estruturas familiares são vastas e variadas. Assumir que todas as crianças têm uma experiência edípica padrão pode ser redutivo e não representativo da realidade de muitos indivíduos. E os critérios culturais? O complexo de Édipo é baseado em normas e valores ocidentais, o que não pode ser aplicável ou relevante em outras culturas. E terceiro, a desatualização. Alguns críticos argumentam que a teoria é datada e não se adapta bem às realidades modernas, especialmente à luz dos avanços na pesquisa em psicologia e neurociência. Outro ponto importante a considerar é que cada indivíduo é único. Portanto, e enquanto algumas pessoas podem se identificar fortemente com a narrativa edípica, outras podem não se encontrar e não encontrar nenhuma ressonância. E isso nos leva a refletir sobre a necessidade de abordagens terapêuticas individualizadas e adaptativas. A verdade é que, como qualquer teoria, o complexo de Édipo tem seus méritos e tem suas limitações. O mais importante é não tomar essa teoria como uma verdade absoluta, mas sim como uma ferramenta. Como psicanalistas, devemos estar sempre prontos para adaptar, reinterpretar e até mesmo desafiar teorias quando elas não servem aos melhores interesses de nossos pacientes. No contexto da saúde mental, é crucial abordar cada indivíduo como único. Enquanto o complexo de Édipo pode oferecer insights valiosos para alguns, pode não ser relevante para outros. E está tudo bem. O que importa é a jornada individual de cada paciente e como podemos, como profissionais, apoiá-los na melhor maneira possível. Gostaria de ouvir suas opiniões e experiências. Aprofundaremos um pouco mais esse tema e o complexo de Édipo ressoa com você ou com alguém que você conhece. Como que você percebe a sua relevância no mundo moderno? Deixe seus comentários aqui embaixo e vamos continuar essa discussão tão fascinante, tão relevante nos dias de hoje. Espero, pois, que este iniciar da discussão tenha oferecido uma visão equilibrada, reflexiva sobre o complexo de Édipo. Não esqueça que a psicanálise é uma ciência de singularidade. O saber e a ética psicanalíticos decorrem dessa dimensão singular que constitui a especificidade da psicanálise. É o reconhecimento dessa marca singular que deve nortear a escuta do analista nos diferentes momentos da experiência analítica. Mas isso é assunto para um outro momento. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ver mais dessa série Gotas de Psicanálise e outras
outras para mais conteúdo informativo, reflexivo, também sobre a psicanálise. Até a próxima!